Então, pessoal, voltando aqui à aula de CodeNighter, na aula anterior nós retornamos os dados da tabela no navio. Então, retornamos, montamos uma tabela e retornamos navio. Nessa aula agora, nós vamos fazer um formulário que a gente possa incluir um novo estado na nossa tabela do banco e depois retornar esse estado aqui na linha de baixo, tá? Bom, primeiro de tudo eu vou fazer um link aqui onde eu estou passando o mouse, um botão com uma informação nova, ou seja, quando a gente clicar ele vai levar a gente para o formulário de criação, beleza? Então para isso eu vou abrir o VS Code, já estou na view estado, tá? E aqui na parte superior eu vou criar um link simbólico, né? Um link simbólico não, um link sem classe, nada, inicialmente. Eu coloco assim, novo. Salvo, volto no navegador, tá aqui o que seria o botão novo, tá? Então o que agora a gente precisa fazer? Precisa informar o CodeNighter, tá? Que a gente quer no controller estado chamar o formulário. Para isso, então, nós vamos fazer o seguinte: vamos primeiro no controller, fechar tudo aqui, no controller, vamos criar uma nova função, tá? Então, public function, e essa função vai ser novo, cadastrar. Então, toda vez que eu chamar o cadastrar, eu tenho que entrar nesse controller, nessa função do controller estado. Então, controller estado, função cadastrar. Eu vou escrever para teste, então, eu vou escrever controller estado, função cadastrar, para ver se a gente chegou aqui. Beleza, então, como que eu vou chegar nesse cadastro? No meu navegador, toda vez que eu informo aqui o meu controlador, então depois do index.php, o que eu tenho é o controlador, depois do controlador eu tenho a função, então cadastrar. Isso significa o quê? Controlador estado, função cadastrar, que é essa função aqui. Vai aparecer essa mensagem se der certo. Então, clico, Enter. Chegamos então no controller estado, função cadastrar. Beleza, então cheguei aqui. Já que eu estou aqui eu não vou trabalhar com módulo, então eu não preciso chamar o módulo, porque é só um formulário. O que eu preciso chamar? Uma view que tenha o formulário. Como eu comentei na aula passada, em aulas anteriores, eu vou trabalhar com todas as views do estado dentro da pasta estado aqui em views. Então eu vou criar uma view aqui só para cadastrar. Então botão direito, novo arquivo. E aqui eu posso colocar igual ao nome da função, cadastrar. Dentro dessa view eu vou utilizar o H1, vou abrir uma tag PHP e usar e chamar a variável título. Essa variável título é aquela variável que nós definimos que a gente vai sempre chamar ela em todas as páginas. Então, eu já falei que isso aqui, dados, é obrigatório. Ou seja, logo de início, então, eu vou ter que falar que dados é um vetor. E que ele tem dois índices, pelo menos. O título, que é formulário de cadastro de estados, e a página que eu quero chamar. A página que eu quero chamar está dentro de estados, que tem o nome de cadastrar.php. Então terminei meu vetor. Agora eu posso chamar a nossa view principal. Não se esqueçam que é essa view aqui, que está dentro de views.
de view, index, e passo para ela o que eu quero enviar, o pacote de dados. Então vou enviar isso. A minha cadastrar vai escrever formulário de cadastro de estados, porque eu estou chamando em título. Quanto à página, já vimos na aula anterior o que significa. Salvo, vem no meu navegador, F5, e ele deu um erro. Ele falou que não achou status cadastrar.php, então deve ter algum erro de digitação para variar. Então cadastrar.php, o erro está aqui, estados, e não é estados, é estado, não tem o S. Por isso que ele estava dando erro. 400, não falou que é 404, mas que ele não conseguiu achar o arquivo, não foi encontrado o arquivo. Então acertei lá, Enter, chegamos no formulário de cadastro, status. Então estamos na view de cadastro. Ótimo. Agora nós precisamos criar o formulário. Para o CodeIgniter, para ficar mais fácil para a gente, o CodeIgniter ele dá essa opção que chama Form Open. Tá? Então ele vai criar todo aquele HTML que eu vou digitar aqui embaixo, que você conhece, método do tipo post, action, para qual página que ele vai enviar, outras informações, fecha. Tá? Então utilizo o Echo Form Open. Por padrão ou por obrigação, eu tenho que informar dentro do parâmetro parênteses qual controller eu vou chamar. Então controller estado. E dentro de estado, qual função eu vou chamar. Então a gente pode pôr incluir, ou seja, vou criar uma função lá chamada incluir, que vai receber os dados desse formulário. Posso fazer isso, a programação HTML voltou ao normal. Então label nome, né? Então barra label, vou adicionar um input do tipo texto com o nome de nome mesmo, porque é o nome que está cadastrado no banco. E só para frescura eu vou colocar um tamanho 30. Vou pular duas linhas. E vou adicionar um outro label chamado sigla barra label e um outro input do tipo também texto com o nome de sigla em tamanho 2. Fecha a tag input e por fim vou dar um BR e colocar o input do tipo limite com o valor enviar e obrigatoriamente fechar o formulário. Então, dentro aqui. Então, na linha 3 eu abro o form, na linha 16 eu fecho o form. Salvei, volto na minha página, F5. Não é form open. Deixa eu pegar minha cola. É form open, então digitei errado. Não digitei errado. Eu esqueço. Aqui, assim como nós, para trabalhar com o model, viemos no config, no autoload, então para trabalhar com o banco de dados, nós viemos com adicionar a biblioteca no autoload database. Agora, a gente precisa trabalhar com formulário. Então nós vamos achar essa função aqui, helper. Tá? Essa função helper
ela é responsável por deixar a gente trabalhar com formulário. Então, utilizar a biblioteca form do PHP, do CodeNifer. Essa biblioteca form que vai resolver esse problema meu de erro do form open. Então, fiz isso, volto no navegador, F5, está funcionando agora o meu formulário. Tá? Então, o formulário está criado, ou pelo menos o HTML está criado. Agora nós temos que voltar. Vou fechar o autoload. Não se esqueçam do form. Vou fechar o autoload. Deixa eu pôr esse barra aqui que ficou feio lá. Volto para o meu estado. Relembrando, dentro do cadastrar eu falei que eu vou chamar o controle de estado, função incluir. Então aqui no meu estado eu vou ter que criar uma função chamada incluir, que vai receber os dados do meu post. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Esse meu incluir, ele vai fazer a validação se o cara digitou, se for diferente de nada. Essas validações de programação vocês fazem depois, tá? Aqui eu vou fazer o cru mesmo, sem validar nada, e vou inserir no banco. Se eu falei banco, então significa então que eu preciso trabalhar com model, e é o model estado. Posso vir aqui e criar uma função chamada incluir. Para não ficar com o mesmo nome, eu vou colocar o nome de insert, ou vai em inglês mesmo, new, novo. Essa minha função novo, eu vou ter a seguinte estrutura, tá? Então eu vou criar uma variável chamada campus, que ela vai ser uma matriz. Veja, o PHP é 90% matriz. Essa matriz, ela tem que ter os seguintes índices. Primeiro índice, o nome dos campos que eu quero. Então um índice para ID estado, um índice para nome, um índice para sigla. Como a ID estado é alto incremento, então eu não preciso informar ele, eu posso ignorar no insert. Então eu vou colocar só o índice nome e o índice sigla. Então vou voltar, vou colocar então índice nome e vou adicionar a esse índice o post que eu estou recebendo. Que post? O meu input do tipo texto lá do formulário cadastrar. Então, lá no meu formulário cadastrar, eu tenho um input do tipo texto com o nome, ou seja, então, post, nome. Consequentemente, eu vou ter um outro índice chamado sigla com o post sigla. E esse post sigla é esse input aqui. Então, recebi esses dois caras. Vejam, eu já estou chamando direto no model, eu não preciso fazer o estado. Tá? O estado eu vou deixar só para alguma validação. Então, recebo aqui. E agora eu preciso inserir isso no banco. Como que eu vou inserir isso no banco? This db, deixa eu tirar o mouse, db insert o nome da tabela, estado, vírgula, o vetor com os índices dos campos e os valores, ou seja, então, campos. Pronto. Dessa forma, eu vou dar insert na tabela e vou criar um novo estado. Então, o que eu posso fazer? Volto para o meu controlador estado e aqui no meu controlador eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que avisar novamente ele que eu tenho um model, então this load model, que model? Estado model. E o que ele vai executar? Ele vai então, dentro de estado model, chamar a função new, que está em maiúsculo.
fecha parênteses, ponto e vírgula. Então, eu vou receber no meu controlador a chamada para o incluir. No incluir eu chamo o model estado. Dentro do model estado eu chamo a função new. E a função new a gente acabou de criar. Ela vai criar um vetor com os dados da tabela e vai inserir no banco e vai sair fora. Quando ele sair, quando ele terminar a execução, ele vai voltar para o meu controller. Então, o meu controller, eu vou dar esse comando redirect index.php estado. O que eu estou fazendo com esse comando redirect? Ele me disponibiliza, me facilita eu redirecionar o usuário para um outro URL, para um outro site, se eu quiser. No caso, eu não quero redirecionar ele para outro site, eu quero o quê? Redirecionar ele de novo para o meu controller estado. Como não tenho barra, ou seja, eu estou chamando de novo o index. Então, eu vou incluir um novo estado. A hora que eu incluir um novo estado, eu volto para a página principal, já com a tabela montada. Como vou usar essa função redirect, tá? Nós temos que voltar no config e cadastrar uma outra biblioteca. Então, no helper mesmo, nós vamos adicionar a biblioteca URL. E essa biblioteca URL vai habilitar a gente para usar o estado. Então, vamos testar. Vou voltar ao localhost. Vou voltar para o meu endereço principal, estado. Ele está dando erro. Ele não está reconhecendo new no estado model PHP, linha 16. Então, vamos ver. Tá? Public function. Vou colocar aqui novo. Deve ter alguma função do Igniter que tem um nome new. Beleza. Então tem uma função no CodeIgniter que tem um nome new. Esses erros de vez em quando acontecem, tá? Então fiquem espertos, de vez em quando. Eu sabia que o código estava certo, só por isso que eu vi e troquei o nome. Então, estou aqui em estado. Quando eu clicar em novo, que foi que eu cliquei, ele não fez nada, porque eu esqueci de configurar. Então volto lá no view, no index, e aqui o novo não está chamando ninguém. Então o que eu posso fazer? Vou colocar barra index.php barra estado barra a função que chama o formulário, que é a cadastrar, barra cadastrar. Então eu tinha esquecido de adicionar o link. Então F5, agora eu clico, chamei o cadastrar. Então, nome, Minas Gerais, sigla, MG. Quando eu clicar em enviar, eu venho no estado, vou cair na função incluir. A função incluir, então, vai chamar o estado model, que é esse aqui. Função novo, vai criar o vetor igual a tabela, vai inserir na tabela e vai retornar para o meu controller, que vai me redirecionar para o estado. Então vai fazer tudo isso. Então adicionei, enviar, erro de página não encontrada. Por quê? O redirect aqui não chamou de forma correta. Vocês podem ver que ele perdeu aqui o caminho. Tá? Então, só para testar inicialmente, localhost, index.php, Minas Gerais. Vou voltar no CodeIgniter, vou remover essa linha, vou deixar só o controller e vamos cadastrar de novo. Novo Mato Grosso do Sul, MS, enviar Mato Grosso do Sul. Então já estamos adicionando na tabela.
Se eu vim aqui, vocês viram que eu cliquei aqui no localhost, voltei para o phpMyAdmin, vou clicar em seguradora, vou clicar em estado e vejam que está aqui Minas Gerais. Tá? Então, o cadastro de um novo estado está sendo feito de forma correta, do jeito que a gente imaginava. Tá? E o problema aqui no redirect resolvido. Beleza? Para a próxima aula, a gente vai fazer o alterar. O excluir eu não vou implementar, porque, como eu já falei para vocês em aula, o ideal é que a gente faça a exclusão lógica, e eu não tenho campo 0 e 1, mas vocês podem pensar que é como se fosse o update do alterar da próxima aula, e depois a gente vai mexer com o template. Falou? Até mais.